Você sabe qual o livro mais vendido na história da humanidade, mais fabricado? Acertou quem falou as Escrituras Sagradas, mais conhecido pelo nome de Bíblia. Cerca de 5 bilhões de exemplares já foram fabricados, para um total de 7 bilhões e meio de seres humanos sobre a face da Terra. É quase um para cada pessoa. Mas o que muitos não sabem é que esse livro não tem nada a ver com a cultura ocidental. A gente sabe que o mundo é dividido no bloco ocidental e oriental. Mas as Escrituras Sagradas foram feitas com uma mentalidade, uma cultura totalmente oriental, que praticamente nada tem a ver com essa nossa sociedade moderna ocidental, que foi totalmente influenciada pela Grécia e Roma e que moldou o raciocínio, a mentalidade da sociedade ocidental moderna. Para começar, irmãos, eu gostaria de deixar alguns aspectos aqui bem claros para que vocês pudessem entender o objetivo desse nosso vídeo, né? Nós estamos falando da diferença básica que existe entre o pensamento oriental, o pensamento semita, que serve de base para toda a Escritura Sagrada, porque foi escrita a Bíblia Sagrada foi escrita por um povo semita, um povo hebreu, né? A diferença que existe entre essa visão e a visão do mundo ocidental, do mundo em que nós vivemos, que foi influenciada pelas visões filosóficas da Grécia e de Roma. Para quem não sabe, semitas são descendentes do filho de Noé, chamado Shem, mais conhecido como Sem, do qual o povo de Israel faz parte. O oriental, quando faz a descrição de um objeto, um semita, quando ele faz a descrição de um determinado objeto, de uma determinada coisa, ele se baseia em funcionalidade e ação. Tá? Isso é tudo que importa para um semita, para um oriental. Eu e você, como muitos ocidentais, quando fazemos a descrição de algum objeto, nós temos a tendência de descrevê-lo apenas baseados na sua aparência, naquilo que nossos olhos apenas veem. Nós dizemos detalhes, nós dizemos que o objeto é quadrado, é redondo, é pintado de uma determinada cor, ele tem um determinado formato, ele é grande, ele é pequeno, ele está sobre a mesa, está sobre uma cadeira, ou seja, a gente se baseia apenas na aparência. O oriental, ele se baseia na funcionalidade e na ação. Quando o oriental faz a descrição, por exemplo, de um carvalho, tá? Eu vou citar o exemplo do carvalho e de um carneiro. A palavra hebraica para carneiro é ail, tá? E a palavra, ela tem a mesma raiz da palavra hebraica que é utilizada para descrever um carvalho. Eu vou usar como exemplo duas passagens das Escrituras, tá? Que utilizam essa questão, que utilizam a funcionalidade e a ação para descrever um objeto, ou uma coisa, conforme a cultura semita. Em Gênesis 22:13, no livro de Gênesis, Bereshit 22:13, e no livro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 1, versículo 29, nós temos a descrição nós temos uma única palavra, tá, que é utilizada para descrever duas coisas diferentes. Tá? A palavra é ail, tá, que em Gênesis 22:13 é utilizada para descrever um carneiro que fica preso com os seus chifres entre os arbustos. Tá? E em Isaías, capítulo 1, versículo 29, ela é utilizada para se referir a carvalhos sagrados. Tá? A etimologia da palavra, a origem da palavra, a raiz da palavra hebraica é a mesma, tanto para carneiro quanto para carvalho. E aí, por que isso, meu irmão? Pela seguinte questão: quando o oriental, o semita, ele vê um carvalho, ele analisa a funcionalidade daquela estrutura. E ele olha para o tronco de um carvalho, para os seus galhos, para as suas folhas, e ele verifica o vigor e a força que aquela árvore tem. O carvalho é feito de madeira, uma madeira muito resistente. Então, o oriental, o semita, ele olha para a estrutura do carvalho e compara aquela estrutura com os chifres de um carneiro, que são feitos de um material igualmente resistente. Então, o oriental, ele consegue traçar um paralelo entre duas coisas que, para o ocidental, não teriam relação nenhuma. Qual relação teriam um carneiro, que é um herbívoro, um animal, um ser vivo, um ser que se movimenta, um animal, com um ser do reino vegetal, que é um carvalho, uma árvore? Qual relação teria? Aparentemente,
Se um ocidental olha para um carneiro e para uma árvore, um carvalho, e não vai ver relação nenhuma. Mas a primeira coisa que o oriental observa é o quê? Os dois têm um material muito resistente na sua base. Os chifres do carneiro são resistentes e a árvore, o tronco da árvore, o tronco do carvalho é muito resistente. Um outro exemplo é a palavra, por exemplo, Bessorá, que significa boa nova, uma boa notícia, tá? Que foi traduzido como evangelho. Por exemplo, você vai ler Matitiarro, Mateus, aí está lá o evangelho de Mateus, mas na verdade é Bessorá de Matitiarro, a boa nova, boa notícia de Matitiarro, de Mateus. Carne em hebraico é Bassar, é a letra Beit, Shin e Resh. E Bessorá é igualzinho, mas tem a letra Re, o acréscimo da letra Re no final. Nós estamos falando de alguns 1000 anos atrás, né? A carne na mesa era uma coisa muito rara, era uma boa notícia. Quando o líder daquela família, quando o rei daquela família trazia a carne e depositava sobre a mesa, era uma boa notícia, era uma excelente notícia. Puxa, era uma raridade, carne. E na cultura semita, hebraica, israelita, talvez a pessoa comesse 2, 3 vezes no mês, estava de bom tamanho. Então era uma boa nova, uma boa notícia. Uma bessorá. Sendo que no hebraico, Bassar, que é usado para carne, é usado para bessorá, que é boa nova, boa notícia. Ou seja, a história do Mashiach, as bessorot, que é o plural de bessorá, elas têm essa raiz na palavra carne em hebraico, Bassar. Entender o que está escrito aqui, sem ter essa visão semita, sem cultivar essa visão semita, é impossível. É impossível. Um outro exemplo que eu vou deixar aqui para vocês é a palavra Meler. É traduzido geralmente como rei, tá? A palavra rei em hebraico é Meler. Nós dizemos Davi Hameler, ou seja, o rei Davi. Nós dizemos Mashiach Hameler, o rei Mashiach. A tradução ao pé da letra da palavra Meler, que é um Mem, um Lamed e um Kuf, é como se você dissesse o rei que reina. O rei, que é a função, ele exerce a função do rei, e ele reina, ele tem a atitude, ele assume a ação de um rei governante. Ou seja, não é simplesmente, a pessoa é um rei. Ótimo, é um rei, mas o que um rei faz? Um rei é o quê? Ele governa, ele reina. Ele traz a sua nação ali sob o seu jugo. Ele governa aquela nação. Por causa disso que a palavra Meler, quando o oriental fala Meler, quando o semita fala Meler, ele está dizendo o rei que reina. Ou seja, Davi, o rei que reina. Mashiach, o rei que reina. Um título dentro do sistema religioso que tem um glamour muito grande, né? Que seria como se fosse o 3.0, né? Que é apóstolo. Na verdade, apóstolo, grande apóstolo, né? E na verdade apóstolo em hebraico é shaliach. A tradução literal é um emissário, alguém que é enviado de um lugar para o outro. O entregador de pizza em Israel é chamado de shaliach. Ele é enviado, ele tem que ir com pressa, ele sai de um lugar para o outro, a pessoa está esperando a pizza. E tem o tempo. E tem o tempo, tem que cumprir o tempo. Agora, a pessoa diz que é apóstolo e fica sentado, muitas vezes, numa só cidade, fica entronizado ali apenas num lugar e tal, e não exerce a função de um shaliach, não é enviado para lá e para cá. Então, só para a gente entender como que é dinâmica a língua hebraica. A raiz de quase todas as palavras é um verbo. É um verbo. Então, assim, só para a gente ilustrar isso, olha que interessante. Se você tem uma escritura, uma Bíblia, tá? A gente vai ler aqui direto no hebraico, depois a gente vai para a tradução. Vou ler só o iniciozinho, nem vou ler o capítulo, o versículo inteiro. Dvarim, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Só vou ler um pedaço, tá? Ele hadvarim asher diber Moshe el kol Israel be'ever hayarden. A tradução é essas são as palavras que falou Moisés, a todo Israel de além do Jordão. Seria a tradução mais comum. Então, olha que interessante. Quando chega nesse pedaço de além do Jordão, no hebraico é Be'ever Hayarden. A palavra Ever, que inclusive deu origem ao povo hebreu, os hebreus, os Ivrim, aqueles tá? que cruzam, que atravessam, os atravessadores. Então, a tradução literal, tá, é que atravessa o Jordão. Mas você vai falar, mas o caminho é parado, ele não atravessa. Quem atravessa sou eu que vou atravessar o caminho. Ou seja, é algo em movimento. E um outro exemplo é, por exemplo, o topo de uma colina, o topo de uma montanha. Para nós, o topo de uma montanha está lá, paradão, de boas, 1000 anos, 2000 anos, ele está parado lá.
Só que no hebraico é mais ou menos assim, só para a gente entender. A cabeça do topo da montanha, a cabeça que se coloca em cima da montanha e se ergue para o alto. Então até o topo da montanha, você vai olhar, você vai ver ele paradinho ali. Tudo da ideia de pavimento. No hebraico é a cabeça da montanha que se ergue para o alto. Então até uma montanha que na nossa cultura greco-romana está parado. Não se movimenta, não tem... No hebraico é cheio de vida. Exato. Não é verdade? Com certeza. Eu vou pedir ao meu irmão para ler esse texto de Romanos, capítulo 9, do 4 até o 5. O povo de Israel, eles foram feitos filhos de Elohim. A Shekhinah esteve com eles. As alianças lhes pertencem. Da mesma forma, a outorga da Torá, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Mashiach, que está acima de todos. Louvado seja Yahuwá para sempre. Amém. Então a gente percebe que Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, o emissário Paulo, que não tinha nenhum glamour nessa palavra apóstolo, o Shalia mesmo, tá, gente? O Shalia mesmo. Ele deixa bem claro, isso aqui o povo de Israel, ele diz que foram feitos filhos de Elohim, a Shekhinah, a Kevod, o esplendor de Elohim esteve com eles, as alianças lhes pertencem, até a Brit Hadashah não foi feita com outro povo, foi feita com Israel, está em Irmiyahu Hanavi, Jeremias o profeta, capítulo 31, até a Brit Hadashah, a aliança renovada, que é conhecida como Novo Testamento, foi feito com o nosso povo de Israel, com a casa de Efraim e a casa de Yahudá, o reino do norte e o reino do sul. Então, tudo foi entregue ao nosso povo de Israel. Então, a adoração no templo, ele diz assim, a outorga da Torá, a adoração no templo e as promessas, ou seja, as cerca de 8.000 promessas que tem nas Escrituras foram dadas ao nosso povo de Israel. Mas todos os outros povos podem ser enxertados na oliveira que é Israel e serem co-participantes também, juntamente com Israel. Deles são os patriarcas. Então, os patriarcas da humanidade, Abraham, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, eram orientais, semitas, hebreus, que deram origem ao povo de Israel, não pensavam de acordo com o pensamento da caixinha greco-romana. E deles, no que respeita à ascendência física, procedeu quem? O Mashiach. Então o mundo hoje em dia está antissemita, qualquer coisa que fala, vamos dizer assim, na linguagem das pessoas, judeu, tudo é anti-judeu. E se a pessoa vai ter a vida eterna, vai ter uma vida para todo sempre, é através de um judeu. Exatamente. Israelita da tribo de Judá, chamado Yahushua HaMashiach. Amém. Então a pessoa que muitas vezes, às vezes não para pensar isso. O Mashiach está acima de todos. Louvado seja Yahuwá para todos sempre. Amém. A América e a Europa são o novo mundo. Já o Oriente é chamado de o quê? Desde na escolinha você aprende. É o velho mundo. É o velho mundo. Ou seja, são mais antigos do que nós. Por isso, tem uma sabedoria muito mais apurada e uma visão acerca das coisas muito superior a nossa. Isso é uma questão até de matemática. A pessoa que está mais tempo aqui na Terra, os povos que estão mais tempo sobre a face dessa Terra, com certeza enxergam a vida, enxergam as coisas de uma maneira completamente diferente da nossa. E o pensamento semita é focado em ação e função, ou função e ação. Não importa a aparência. A aparência para o semita vem em segundo ou terceiro plano. O que importa é a funcionalidade. É a questão de você relacionar aquilo que você está descrevendo com aquilo que aquela coisa faz, com aquilo que ela foi projetada para fazer, certo, irmão? É verdade. Então a gente acaba percebendo que nós precisamos esvaziar, todos nós precisamos esvaziar o nosso copo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então precisamos entender que o Mashiach de Israel, nascido da tribo de Yahudá, ele ia nas sinagogas no Shabat, ele conversava acerca da Torá. Todas essas coisas a gente acaba percebendo que o quanto o Ocidente está distante do Oriente, tanto geograficamente quanto na forma de pensar. Por exemplo, o hebraico é tão profundo que a palavra pai em hebraico é av, tá? Então é um aleph e um beit. Olha que interessante. Quando você vai aprender, você fala, eu vou aprender o ABCD, o abecedário. Porque a primeira, a segunda letra e assim por diante. Então, você sabia que a primeira palavra, se você compra um dicionário de hebraico, a primeira palavra que está lá é a palavra ave, que significa pai.
É porque é uma letra Aleph e uma Beit. É como se você fosse no dicionário e em português a primeira palavra fosse uma com a letra A e B, a letra B depois, tá? Então, Aleph e Beit. Olha que interessante. Então, já o dicionário, que não tem nada a ver com coisas espirituais, já é tremendamente espiritual. Ele está querendo dizer que, primeiro de tudo, é o nosso Pai que existe nos céus. Elohim, ele é o nosso Pai. Mas também fala dos pais aqui da terra. A letra Aleph no hebraico moderno significa boi, e a letra Beit, que vem depois, significa casa. No hebraico proto-sinaítico, Aleph é força, campeão, tem várias coisas, mas vamos usar a palavra força, tá? Força, que é a mais utilizada. Pode ser usado boi também, porque o boi era a força da lavoura. Aleph é força e Beit é casa. Então o pai, na cultura semita, olha que espetáculo, ele é a força da casa. É por isso que nós vemos que o inimigo de nossas almas tem investido contra a instituição da família que Elohim estabeleceu. Exato. Quando os casais se separam, que o pai vai para um lado e a mãe muitas vezes fica sozinha cuidando dos filhos, é retirada daquela casa a força da casa. Porque os pais na antiguidade eles sentavam na porta de suas casas e sentavam-se, não era, a cadeira virava um trono e aquele pai, chefe da casa, virava um rei, um Meller. Então ele era honrado, era respeitado, os filhos se levantavam, inclusive entre o nosso povo de Israel a gente procura manter essa cultura até os dias de hoje. Quando vê o pai, não só o pai, mas o ancião se levanta para ele, dá honra, dá preferência. Então assim, só para a gente entender que na nossa cultura ocidental o pai não tem toda essa expressividade. Agora a gente vai falar da palavra mãe em hebraico. Se a gente não falar da palavra mãe, vai ficar ruim aqui para o nosso lado, né? Com certeza. Então elas merecem toda a honra, mãe. Então a palavra mãe em hebraico é um Aleph e um Mem, é Em. Tá? Então a palavra Aleph, conforme a gente viu, que está presente na palavra pai, que é Av, significa força, e mãe é água. Então olha só, força e água, é água forte. E na cultura hebraica, essa água forte, a gente pode falar que funciona, é como se fosse uma cola. Então é por isso que a mãe acaba funcionando como uma cola super abençoada dentro de uma família, né? Falando em filhos, a palavra filho é Ben, que se escreve com Beit e com Nun. Beit é casa e Nun é uma semente, a continuidade, ou seja, o filho ele tem a responsabilidade de carregar em si mesmo a continuidade. Ele carrega sobre si a continuidade da existência daquela casa. É a semente que continua a força daquela casa. Com isso, nós percebemos que o simples conhecimento das letras, da estrutura das palavras pai, mãe e filho, que é a estrutura básica de uma família que Elohim estabeleceu, simplesmente na descrição dessas palavras nós percebemos que revelação maravilhosa Elohim tem para cada membro da família. Que você que é pai, receba essa palavra e que você compreenda que Elohim, ele espera muito de você. Ele colocou algo tremendo nas suas mãos. Força no sentido de doar a sua força em prol da casa. As mães, elas funcionam como uma água forte que acaba sendo a cola da casa. Então a mãe tem um papel crucial, ela que muitas vezes vai intermediar situações difíceis dentro de uma casa, ela que vai resolver diversas coisas que muitas vezes o homem não tem sensibilidade para aquilo. A mãe é a cola. Onde não tem aquele carinho de mãe, aquela presença de mãe, fica faltando aquela cola que une todas as pessoas da família. Verdade. E o filho, que ele vem entender que o papel dele é ser a continuação da casa. Você que é filho, procure seguir as orientações de seu pai, da sua mãe, até mesmo de seus avós. Eles têm muita sabedoria. A Escritura ensina que nós devemos ouvir nossos pais, os nossos avós, aqueles que sabem mais do que cada um de nós. E com isso nós vamos conseguir cumprir o papel que Elohim estabeleceu para cada um de nós.